Paz do Senhor, querido, seja bem-vindo ao canal Relíquias de um Pregador. Esse que vos fala, seu irmão e amigo presbítero Biraci Silva. Estamos tratando sobre as mulheres desenroladas da Bíblia. Essa é a temática que nós temos abordado durante esses vídeos aqui no seu canal Relíquias de um Pregador. A fim de crescermos em graça e conhecimento, estamos mostrando de que há contrastes entre pessoas ou mulheres enroladas e mulheres desenroladas na Bíblia. E então estamos fazendo uso do capítulo 4 do segundo livro dos Reis, em que duas mulheres são apresentadas. A primeira, do versículo 1 ao versículo 7, a viúva de um dos filhos dos profetas, como também a mulher que é considerada no capítulo de número 4, versículo 8 a 37, como da terra de Sunem, a sunamita. Então logo nós estamos aplicando, abordando a forma com que Eliseu desenvolveu e ajudou a viúva a se tornar uma mulher desenrolada, porque até então ela tinha algumas dificuldades, não tinha dinâmica, história própria, e ela foi construindo através da dinâmica desenvolvida por Eliseu, estimulando-a a aplicar pelo menos 3 métodos: de pensar, de projetar e de executar. E nós observamos que a pensar, baseado no versículo de número 1 e 2, nós entendemos de que quando ela vai questionar Eliseu, ou procurar o profeta Eliseu, Eliseu então diz a ela: que te hei eu de fazer? O que é que eu posso fazer? Então automaticamente coloca a pensar. Em seguida ele diz a ela: o que é que você tem em casa? Mais uma vez estimula ela a pensar. Nos versículos de número 2, nós observamos esta veracidade. E isto nos abre mão, isto nos abre então aqui a possibilidade de compreendermos de que as pessoas podem se desenvolver e criar uma dinâmica na sua vida, desenrolar. E esta mulher que estava tão enrolada começa então a desenvolver. Como é que Eliseu coloca ela a projetar? Porque para pensar ele já colocou, então ele agora começa a projetar. E como é que ele faz a projeção? Ele começa da seguinte maneira, dizendo a ela: olha, vamos fazer o seguinte, você vai pedir muitas vasilhas, você vai pedir vasilhas emprestadas e não pouco, vai pedir muitas vasilhas. Isto é projeção, isto não é execução, porque a execução nós vamos entender no versículo de número 7 deste capítulo, quando o profeta diz: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Isto é execução, o projeto então está em andamento, o projeto do milagre, o projeto para se pagar a dívida, para se quitar a dívida, a solução do problema está então nisto, no pensar, no projetar e depois no executar. A solução do problema, para que esta mulher desenrolasse, precisava estar no pensar, no projetar e no executar. No pensar, nós observamos que o profeta estimula e ensina. E no versículo de número 2, 3, nós vamos observar que agora ele começa a ensiná-la a projetar. E como é que ela faz a projeção? Começando a pedir vasilhas emprestadas. E ela, para não pedir somente nas vizinhanças, porque Eliseu percebia que ela era enrolada e tinha dificuldade de comunicação ou até mesmo de se tornar uma pessoa conhecida, logo então o profeta ele dá uma tarefa a ela de projeção grande, dizendo a ela: olha, você vai pedir vasilhas emprestadas, porém não vai pedir poucas, vai pedir muitas, para que ela entendesse de que haveria necessidade, uma grande necessidade de se envolver na vida, de dinamizar a sua vida. Então, logo aqui ela começa a construir a sua história. Uma história diferente da história do seu marido, já não é a história do marido, mas a história dela, ainda que ela continuasse contando para onde ela tivesse de ir pedir vasilhas emprestadas, ela precisaria contar a história do seu marido. E assim, acreditar.